Olá, seja muito bem-vindo a essa plataforma do Pequeno Grupo Online da Comunidade do Redentor. A gente está começando uma nova série de mensagens nos nossos pequenos grupos e a gente quer utilizar desse tempo da quarentena, esse tempo de isolamento social, para que a gente assim possa redescobrir os espaços da nossa casa e quem sabe criar novos hábitos. Por isso a gente tem como tema nessa nova série disciplinas espirituais, como a gente pode adquirir novos hábitos. O lugar esse é onde Deus transforma profundamente a nossa vida. Eu estou aqui com um livro que vai ser um pouco base da nossa reflexão, do James Smith, O Maravilhoso e Bom Deus. Esse livro, ele é tremendo. Esse livro ele é muito especial. James Smith ele foi mentoreado pelo Foster. E Foster ele é aquele que escreveu A Celebração da Disciplina. E ele realmente é muito bom, a gente tem estudado ele em diferentes momentos. E esse James Smith, ele trabalha sobre essa perspectiva do treinamento da alma, a disciplina espiritual que transforma a nossa vida e muda a nossa história. Uma pergunta que a gente sempre faz é por que a gente faz resoluções todo início de ano e dá um mês ou nem isso e a gente não consegue mudar de acordo com aquela resolução que a gente tomou. O James Smith ele trabalha numa perspectiva e é dessa forma que a gente vai trabalhar no PG nesses próximos 10 encontros. Ele trabalha num triângulo, uma tríade, 3 pilares. Ele trabalha adotar as narrativas de Jesus, ele fala sobre trocar as narrativas da nossa cultura, da nossa família, eu já vou falar mais sobre isso, e adotar as narrativas de Jesus, é por meio disso que nós vamos falar. E ele fala da disciplina espiritual como sendo esse lugar onde a graça de Deus atua de maneira intensa e transformadora nas nossas vidas. Ele trata a disciplina espiritual como sendo essa jornada, esse caminho aonde Deus fala intensamente ao nosso coração, transforma a nossa vida. E ele fala disso de uma maneira muito simples, mas muito profunda. Ele diz que realmente a graça de Deus ela nos alcança. Algumas pessoas elas ficam achando, puxa, mas então se é graça, se é tudo dádiva de Deus, então eu aguardo ele fazer algo na minha vida. Então é só esperar que ele vai fazer algo na minha vida. E outros acham que por meio daquilo que a gente faz vai alcançar o favor de Deus. Então o James Smith fala, é graça de Deus, é Ele que faz em nós, é Ele que opera em nós, mas a disciplina espiritual é esse lugar a qual a gente dispõe em Deus para Ele agir intensamente na nossa vida. E é isso que nós queremos fazer. E por último, além das disciplinas espirituais, ele fala da caminhada em comunidade. Então, a proposta vai ser que a gente olhe para as narrativas de Jesus, para mudar as nossas próprias narrativas, e olhar para a perspectiva da disciplina como algo a ser praticado. E a comunhão entre nós para estimular essa prática e essa vivência da disciplina espiritual. Eu já vou falar o que significa essa narrativa. Todos nós temos algumas narrativas que regem a nossa vida, que direcionam a nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos. Existem algumas histórias familiares. Essas narrativas familiares, elas respondem quem eu sou, por que estou aqui, tenho valor como pessoa. Pode ser também uma narrativa cultural. E a narrativa cultural ela oferece respostas às perguntas como o que é importante, o que significa sucesso. Mas também existem narrativas religiosas que respondem quem Deus é, qual é a vontade de Deus para nós, como devemos viver. Então adotar as narrativas de Jesus é perceber quais as narrativas que têm regido as nossas vidas e perceber a narrativa de Jesus e o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E terminando com uma prática de uma disciplina. E essa prática de disciplina para transformar de fato, mudar, fazer novos hábitos na nossa vida, mudar a nossa história. Eu quero trazer para você, nesse sentido, uma narrativa de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Essa vai ser a primeira narrativa que a gente vai olhar, que é a parábola do Senhor da vinha que convida os seus trabalhadores. A parábola desse Senhor na vinha, ela funciona da seguinte forma. Ele precisa de muitos trabalhadores para trabalhar na sua vinha e ele convida um primeiro grupo de pessoas. Esse primeiro grupo de pessoas,
ele oferece um denário. Um denário é o tanto de salário para um dia inteiro de trabalho. E eles então aceitam e eles vão trabalhar nessa vinha desse senhor. Mas vai passando ao longo do dia e ele vai também trazendo novos funcionários, novos trabalhadores no meio da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, ao final da tarde. No fim de tudo, ele dá o mesmo valor, um denário, um dia de trabalho para aqueles que vieram desde o início do dia e daqueles que vieram recentemente, no final do dia. Aqueles que trabalharam o dia todo, eles ficaram muito bravos porque eles trabalharam muito mais, mas eles ganham a mesma coisa. E aí, versículo 15, bem no final dessa parábola, o Senhor da vinha diz assim: não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Olha que precioso, ele é o dono da vinha, ele tem todos os recursos e por isso ele pode fazer o que ele deseja com aqueles recursos. Então, você está brabo porque eu sou justo ou porque eu sou generoso com aqueles que vieram depois e eu paguei o mesmo preço? Deixa eu falar uma coisa. Existe uma narrativa cultural ou quem sabe uma narrativa familiar que nós temos na nossa vida, que é a narrativa que trata a respeito da satisfação. Ela só acontece quando a gente tem mérito, quando a gente trabalha, conquista. Quem sabe você tem uma narrativa na sua história relacionado a isso, a narrativa que trata sobre se você estudar muito, você vai ter sucesso. O sucesso, ele vem a partir de um trabalho, muito suor. Estude algo que lhe dê muito dinheiro. Quem sabe você tem sido guiado culturalmente ou pela sua família a conquistar aquilo que você tem, a conquistar todas as coisas. E quem sabe esse se tornou um padrão da narrativa da sua vida. E você entende que você precisa ter mérito para todas as coisas. Você precisa ter mérito nas suas amizades, você precisa ter mérito no seu casamento, você precisa ter mérito para com Deus. Perceba que essa relação de mercado, essa relação estudo e tal, ela vai nessa lógica. A gente precisa merecer de fato. A gente conquista, a gente trabalha, a gente estuda. Mas eu quero chamar a atenção de você que a narrativa que Jesus nos propõe é uma narrativa um pouco diferente. A narrativa de Jesus, a narrativa que Jesus nos propõe é uma narrativa que nos mostra que é dádiva dele. Nós somos abençoados não porque a gente merece, mas por causa da bondade de Deus. Essa parábola nos mostra que nem todos mereciam a mesma coisa, mas porque de Deus é o recurso, ele abençoa. Por isso, a gente precisa se dar conta na nossa história e perceber que nem tudo que nós temos ou percebemos na nossa vida foi mérito nosso. Eu lembro meu pai que teve a alegria de dizer para mim: Bruno, mesmo ele não sendo crente, mesmo ele não conhecendo a Jesus, ele era alcoólatra e viveu muitos anos como alcoólatra. E aí, depois de um tempo, ele se converteu após já tendo superado o seu vício do álcool. Ele se converteu tempos depois e aí ele disse: olha, Bruno, graças a Deus que eu me recuperei. Foi graça dele que eu venci aquele vício. Ele reconheceu a graça de Deus mesmo quando ele não acreditava em Deus. Ele reconheceu a graça de Deus mesmo quando ele não entendia sobre Deus. Ele reconheceu que Deus foi bom, Deus interveio na sua história pela sua bondade. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. Se a nossa vida ela é um presente, então a gente não precisa merecer para tê-la. Nós não conquistamos a nossa vida, mas a vida nos foi dada. Jesus conquistou ela por nós na cruz. E se Ele conquistou por nós, a gente deve viver com gratidão, com alegria, com celebração. Por isso, a disciplina de hoje é a disciplina chamada celebração. Eu quero te motivar a praticar essa disciplina. A celebração, ela se baseia na grandeza de Deus, conforme a sua bondade para conosco. Celebração se dá quando nós confiamos na bondade de Deus.
e não naquilo que nós fazemos. Portanto, a celebração, ela traz alegria para a vida e a alegria, ela nos fortalece. Por isso eu quero te motivar a seguir o material que nós expomos para você e seu pequeno grupo e que você possa adentrar nos desafios que nós temos dessa celebração, dessa prática diária, reconhecendo os frutos da bondade de Deus na nossa vida e celebrando, porque a celebração nos traz alegria e a alegria fortalece a nossa vida. Que Deus te ajude, vocês tenham um ótimo tempo, pequeno grupo, que seja profundamente transformador essa jornada que nós estamos embarcando. Deus abençoe.